o mercado promissor imobiliário na capital amazonense. No Amazonas Acontece de hoje, a gente vai falar sobre a SKN Incorporadora. E quem conversa com a gente é Eduardo Ram, diretor-geral da SKN Incorporadora, que já se encontra conosco aqui no Amazonas Acontece. Eduardo, eu quero deixar você muito à vontade, a casa é sua, muito obrigado por aceitar o nosso convite e vai ser um prazer a gente conhecer cada vez mais como é que funciona a SKN Incorporadora aqui em Manaus. Perfeito, Flávia. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para responder e tirar qualquer dúvida que você tenha. Muito obrigada. Então, já a nossa primeira pergunta é para você explicar, na verdade, para a gente, né, a SKN Incorporadora quando chegou aqui em Manaus. Beleza. A SKN, ela é de Manaus, né? A minha família, ela veio da Coreia do Sul para o Brasil e a Manaus foi basicamente na década de 70. Na Zona Franca, importação, na época de videocassete, aquela febre. Aí, conforme a Zona Franca foi perdendo esse caráter de importação, a gente foi transitando para a incorporação. Então, a gente tem mais ou menos 15 anos de incorporadora e construtora somente em Manaus. E quando a gente fala de SKN Incorporadora, a gente fala de grandes, como é que a gente pode colocar? De grandes imóveis, né? De alto padrão, de médio a alto padrão, né? Cita pra gente alguns, por exemplo. Olha, a gente recém lançou, tem aí 6 meses, o Vila Residência. Ele fica na Rua Natal, ali no Adrianópolis, né? É um empreendimento com 30 unidades, bem exclusivo, são 368 metros quadrados. Uau! Esse é o mais recente, mas a gente já entregou um outro icônico que é o Soberane. É um empreendimento de uso misto, ele une moradia, trabalho e lazer em um único endereço. Foi projetado por arquitetos renomados do Brasil, né? Fora do Brasil, de São Paulo. Sim. E hoje ele está bem desenvolvido, está bem maturado já. E quando a gente fala de incorporadora, algumas pessoas podem até confundir a incorporadora com a construtora, né? Qual é a diferença, Eduardo? Explica pra gente. A incorporadora, ela cuida da criação do projeto. Ela vai lá, escolhe o terreno, desenvolve o projeto com os arquitetos e ela também cuida da comercialização. A construtora, ela pega o projeto e executa. É simplesmente assim. Basicamente é isso. E como é que está esse mercado, Eduardo? A gente pode colocar que é um momento muito desafiador, né? Assim, a gente ainda não saiu da pandemia, mas acredito que já estejamos aí no fim da pandemia, né? O mercado, aos poucos ali, ele vai sendo retomado, as pessoas, aos poucos ali, vão pegando o ritmo de novo. Então, como é que a gente pode avaliar esse cenário? Olha, o mercado ele está se retomando, a gente nota que a procura tem aumentado. Creio que o estoque aqui da região ela foi bem absorvida, então ela está ficando um pouco carente de novos empreendimentos. Então, olhando a essa questão, a gente tem algumas coisas no forno para serem lançadas. Olha só que legal. Então já pode colocar aqui pra gente, primeira mão, no Amazonas Acontece? Falar um pouquinho só. Olha, gostei. Já é um bom começo. A gente tem um projeto para ser lançado final de outubro para início de novembro na Ponta Negra. É na Orla, tá? Uau! São unidades de 123 metros até 165 metros. Será o residencial mais alto de Manaus, né, com o novo plano diretor, que a gente vai construir 23 pavimentos, mas o plano diretor permite 25. Olha só. Mas hoje a gente tem o prédio mais alto, a gente detém esse título com o nosso empreendimento Everest, que fica ali no Boulevard. Mas voltando um pouco lá para o empreendimento da Ponta Negra,
Acho que o grande diferencial dele é que vai ter um mirante. E por que a gente resolveu criar esse mirante? A gente queria privilegiar as pessoas que compram unidades mais baixas e não tem aquela vista sei lá, andares mais altos. Então, é uma forma de todo mundo ter uma vista da Ponta Negra que já por si só já é maravilhosa, né, Eduardo? Sim, cá para dúvidas. nós, né? Então, mas é claro que as pessoas que estão morando ali mais em cima, elas têm aquela visão maravilhada, né? Aquela visão privilegiada. E como é que eles receberam essa informação? A gente não iniciou a comercialização ainda. Sim. A gente vai iniciar agora em outubro. Por isso que a primeira mão Amazonas acontece. A primeira mão a gente está divulgando para vocês. É isso. Legal. Agora, quando a gente fala de SKN Incorporadora, a gente fala de uma empresa diferenciada, a gente fala de uma empresa que tem a sua singularidade, né? E eu te pergunto, quais são esses diferenciais da SKN? Perfeito. Olha, eu acredito que o maior diferencial de qualquer construtora, no modo geral, é a localização que ela escolhe os terrenos. Então, quanto melhor localizado o terreno, maior vai ser a aceitação do produto, né? Então, a gente escolhe os nossos terrenos muito bem, a gente sempre busca estar bem localizado, independente do estilo do produto, né? Mas o maior diferencial hoje da empresa é o uso da metodologia BIM. O que é isso? No modo convencional de se fazer um projeto para a construção civil, você tem as disciplinas, instalações, arquitetura, fundação, estruturas, todo mundo trabalhando no seu projeto separadamente. E depois, lá na frente, quando eles entregam os projetos, você faz a compatibilização. Aí você vê lá erros, interferências, somente no final. Com a metodologia BIM, você tem uma plataforma que cria modelos virtuais, projetos, né, virtuais, onde todas as disciplinas trabalham em cima do mesmo projeto de forma colaborativa e simultânea. Então você consegue enxergar essas interferências, esses problemas que vocês enxergariam lá na frente, de modo conforme o decorrer do projeto. É isso. Então você mitiga erros, você reduz tempo de planejamento, recursos e também se espera lá na obra. Você tem uma obra mais planejada, você consegue entregar lá mais rápida, enfim, eu acho que todo mundo sai ganhando. Claro, com certeza. Você falou a metodologia BIM, né? BIM seria o quê? A modelagem da informação na construção? Isso. Mas por que é BIM? BIM é uma sigla em inglês, né? Sim. Em inglês, que é Building Information Modeling. É justamente o que eu expliquei. Ela não é, ela é uma metodologia, um processo. Eduardo Ram, a gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, queria que você explicasse para a gente quais são as perspectivas da SKN, o que a gente pode encontrar mais lá na frente, o que a gente pode esperar. Pode ser? Claro, sem Então, dúvidas. Amazonas Acontece, vai para o intervalo rapidinho e volta já já. Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas, nossa pauta mercado imobiliário. E quem está conversando com a gente aqui é Eduardo Ram, ele é diretor-geral da SKN Incorporadora, que está aqui com a gente, já falou de várias situações. E eu agora pergunto de você, né? Quando a gente pensa em 2022, a gente pensa em novidade, a gente pensa em coisa nova e, acima de tudo, desafios, né, Eduardo? Sem dúvidas. Assim, a gente vive um momento ainda incerto, né? A gente não sabe o dia de amanhã, mas assim, a gente também não pode esperar as coisas acontecerem, né? Então, para o ano de 2022, a gente tem alguns projetos em desenvolvimento. Se o mercado permitir, a gente vai ter novos lançamentos também. A gente tem um projeto que não vou falar a respeito, então infelizmente eu não posso comentar nada, mas ele é muito bem localizado, as metragens são perfeitas e como é um projeto que a gente
já vem trabalhando há um certo tempo, eu acho que ele vai ser bem redondo. Olha só. Então, assim, da nossa parte, a gente vai se planejando e sentindo o mercado de uma certa forma para ver o que faz e tomar as decisões. A gente consegue visualizar, Eduardo, que Manaus, né, o Amazonas, está se verticalizando, né? Então, quando a gente passa ali, por exemplo, nas principais vias da cidade, a gente consegue ver vários empreendimentos, principalmente de médio a alto padrão, e isso realmente valoriza bastante. Por exemplo, agora há pouco você falou em relação ao metro quadrado, né, bem valorizado, que é do Adrianópolis. A gente tem da Ponta Negra também. Tem algum outro lugar que também é valorizado ou são esses dois bairros? Assim, a gente costuma trabalhar nesses dois bairros, pode a gente acreditar que são os mais valorizados e procurados aqui em Manaus, né? E quando a gente fala, por exemplo, desses apartamentos a médio e alto padrão, a gente não está falando, por exemplo, em apartamento compacto, né? Mas aquele apartamento amplo, bem trabalhado. A SKN também vem se preocupando em relação à preocupação de água, de espaço, em relação ao meio ambiente, energia solar. Tem algo ligado a isso, Eduardo? Olha, por incrível que pareça, a gente começou um processo lá na empresa que é um processo assim de sustentabilidade. A gente quer ter o máximo de certificados, selos sustentáveis possíveis, né? Assim, no âmbito corporativo e também por empreendimento, né? Hoje a gente tem um empreendimento que é a Soberane, ele é um empreendimento sustentável. Você tem reaproveitamento de água, você tem o vidro duplo, que é um vidro com 2 camadas de vidro, que reduz o calor, né? Então você tem uma economia de energia, principalmente de ar-condicionado. E, enfim, a gente tem buscado isso, eu acho que tem benefícios também por ser sustentável, benefícios financeiros. No caso, você tem uma aprovação mais rápida em meio a bancos, você tem uma taxa mais reduzida, então você tem uma série de benefícios que podem agregar à empresa, né? Manaus vem se tornando um polo industrial no norte, né? No norte do Brasil. Como é que a SKN ela ajudou a concretizar, por exemplo, isso? Empreendimentos de alto padrão? Médio? Como seria? A gente sempre tenta buscar alguma tendência, alguma novidade. A gente costuma fazer cada empreendimento de forma diferenciada, né? Então, por exemplo, o Soberane, né? A gente trouxe aí moradia, trabalho e lazer em um único endereço. Então você tem apartamentos, né? De 53 a 170 metros quadrados, você tem salas comerciais de 35 metros até uma laje de 866 metros, e você tem um pequeno mall com aproximadamente 30 lojas, tudo no mesmo local. Claro que os apartamentos não se comunicam com os outros setores por questões de segurança, Sim. mas você faz tudo a passos. Uhum. Então, a gente traz esse benefício e um empreendimento que a gente acabou de lançar, que é o Vila Residência, a gente trouxe uma novidade que são as plantas flexíveis, né, que são as plantas personalizáveis. A gente oferece 4 suítes, mas o proprietário ele tem a opção de fazer 1, 2, 3, 4 suítes da forma que for conveniente para ele, da forma que for o estilo de vida. E basicamente a gente entrega uma tela branca para você desenvolver o seu projeto. Porque assim, cada um tem o seu jeito, né? Por exemplo, aqui eu gostaria que fosse a sala de janta, aqui eu já gostaria que fosse um escritório, não um quarto, aqui eu gostaria de ampliar um closet, aqui eu gostaria... Tem essa possibilidade, né, Sim, Eduardo? perfeito. Isso realmente
é bem importante, bem louvável. Eu quero muito agradecer a tua participação aqui no Amazonas Acontece. É a primeira vez que Eduardo concede entrevista e eu me senti privilegiada. Espero que você tenha gostado. Eu quero dizer que as portas da Band Amazonas estão abertas para que você volte. Se tiver alguma novidade, volte aqui com a gente. Quer divulgar? Volte aqui com a gente. A casa é sua. Perfeito, Flávia. Muito obrigado. E deixo o convite também para você visitar os nossos empreendimentos, os lançamentos e os que já estão construídos. Convite aceito. Muito obrigada, viu? Obrigado. Um abraço forte para você. E o Amazonas Acontece fica por aqui para você. Uma ótima noite e até a próxima edição.